Hoje o tema é delicado, está bem? Portanto, preciso da vossa ajuda. Que ajuda é que vocês me podem dar? É não terem vergonha nenhuma e fazerem perguntas, ok? As respostas, as perguntas para as quais eu tiver respostas, eu dou, está bem? E porquê que é um tema complicado? Não pelo aquilo que eu tenho a dizer, porque aquilo que eu tenho a dizer, que é o modelo de memória Java, é relativamente simples de compreender. Então, porquê que eu estou a dizer que é complicado? Porque nós, humanos, somos carregados de preconceitos, pressupostos, ideias pré-concebidas que construímos acerca do mundo e que depois, enquanto da primeira vez que nos somos deparados com algo que nega esse pressuposto, ficamos meio perplexos. É o que vai acontecer hoje, está bem? Uma espécie de viagem, vão perceber que têm vivido na Matrix, até à data, enquanto programadores, entenda-se, evidentemente. Está bem? Portanto, eu até fiz, reparem, eu nunca faço slides, até fiz uns slides, só mesmo para ver se são slides com casos, está bem? Não são slides para abominar, não é essa a minha intenção. Está bem? Até fiz aqui uns quantos slides que é para ver se a malta se fica mais fácil, está bem? Antes disto, motivação, não é? Porque é que eu vou começar a falar disto? Lembram-se da brincadeira que andávamos a fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é, da cache, vou tentar fazer uma pequena melhoria para ver se resulta. Ok? Portanto, EcoServer, não é o EcoService. O EcoServer estava na cache, não é? A cache estava no EcoServer, não era? Ou não? Não. Estava nas demos. Estava aqui. Ok? E, portanto, o que é que eu vou fazer? Fizemos a non-scalable, a scalable, a cache for fun 1 e a cache for fun 2. Lembram-se dos resultados destas tretas? Era mais ou menos isto, não era? Conseguem ver? Mal, não é? Aumenta assim. Portanto, isto aqui era o número de pedidos, de gets que eram satisfeitos. Portanto, cada thread, arranjámos vários threads, tantas quanto o número de processadores, cada thread já estava a tirar-se à cache à maluca, no tal intervalo gerado aleatoriamente, entre 0 e 20, salvo erro. Arranjávamos um budget temporal, fim do tempo, acabado esse tempo, isto parava tudo. A nossa intenção com isto qual é que era? Era tentar aferir acerca do throughput que aquela cache suportava, para que, com aqueles padrões de carga que nós estabelecemos. Lembram-se das caches que fizemos? Começámos por fazer mal, portanto, começámos por fazer uma não escalável, mal no sentido de não escalável, isto é, sobre tirar muita coisa por cima, isto não se comporta adequadamente, mais valia não fazer cache, mais valia estar quieto, que é aquela que usava o lock. Depois, o que é que fizemos? Usámos, para ter um ponto de referência, de comparação, a Scalable Cache, que é usando o Concurrent Hash Map. Vimos que é lá. Resultados muito bons, olha. Está aqui a Non-Scalable e a outra. Estão a ver, não é? Tem tudo a ver. E aqui a mesma coisa. A Non-Scalable e a Scalable. E depois, o que é que fizemos? Arranjámos uma cache for fun, em que o que é que tínhamos? Estava errada, não era? Esta cache for fun estava errada. Lembram-se? Porquê? Porque havia a possibilidade de calcular várias vezes o mesmo valor associado a uma data-chave. Também estava errado. E depois, por fim, falei-vos do future enquanto uma forma de, se o problema era o tempo de posse daquele lock, uma possível otimização era qual? Era reduzir o tempo de aquisição do lock tanto quanto possível. Ok, então o que é que fizemos? Usámos a ideia do future. O tempo de aquisição do lock era da instanciação do future, porreiríssimo. A seguir libertávamos o lock e todas as threads a seguir o que faziam era ficavam aqui no get. Todas as threads que tivessem a concorrer para o acesso ao mesmo valor. Está bem? E vimos que isto trazia de facto uma melhoria assinalável. Porreiro, olha lá. Comparámos e vimos. Isto era início, esta estava errada, não é? Portanto, não pode ser usada para contar, para nada, mas esta está certa. Porreiro, esta está certa. E mesmo assim, portanto, melhorou muito. Mesmo assim, está uma ordem de grandeza abaixo daquilo. O que é que eu vou fazer? Vou tentar melhorar isto um bocadinho. Está bem? E vou usar um padrão muito conhecido que se chama Double Check Locking. Está bem? O que é que eu quero dizer com isto? Bora lá. Antes que me esqueça.
Bem, para não gastar demasiado tempo, fica assim agora, está bem? A próxima que eu vou fazer é a Cache for Fun 3, que, certo? Nos meus testes, vou fazer aqui o test throughput of Cache for Fun 3. Espetáculo. Cache for Fun 3. E agora o que eu vou fazer é usar uma solução baseada num padrão muito conhecido que é Double Check Locking. E que vou mostrar o que é isso. O que é isso, Double Check Locking? Reparem no seguinte. À partida, o que é que nós queremos fazer aqui? O que nós queremos fazer é verificar se já existe ou não o valor em cache. Certo? Se esse valor já existir em cache, queremos usá-lo. Só ok, portanto, vou tentar fazer precisamente isso, que é, a primeira coisa que eu vou fazer é, então, espera aí. Se o valor existir em cache, dizia que queremos usá-lo. Se olharmos para o cache future, aqui, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver aqui uma ação composta que, das duas uma, se tem valor, retorna o valor. Se não tem valor, calculo naquele momento, na posse do lock. Quer isto dizer que todas as threads que chegam a este get têm que adquirir o lock. Mesmo depois do valor ter sido calculado. Muito depois do valor ter sido calculado. Reparem, qual é que é o padrão de utilização aqui, de concorrência aqui? Vou fazer aqui um bonequinho. Esqueci-me de ligar esta coisa. Desculpem lá. Vou ligar esta cena. Esqueci-me de ligar isto. Ora, qual é que é o padrão de concorrência aqui? Quando eu estou a dizer padrão de concorrência, a que é que eu me refiro? Refiro-me a de que forma é que as threads concorrem no acesso. Qual é que é o tipo de acesso? Há uma escrita no início, que é na primeira vez que é preciso calcular o valor e ele ainda não está lá, não é? Todas as outras subsequentes são leituras, não é? Ok? Então, mas calma lá. E preciso de adquirir o lock? Eu disse-vos, não é? Qual é que foi a regra? Estado mutável partilhado, sincronização. A forma que conhecemos agora de sincronização é locks. Ok. E pronto, e a malta está a cumprir a regra. E está certo. Bom, não tem o desempenho que gostaríamos. Vamos admitir que era importante para nós otimizar o acesso. Otimizar isto. Pode-nos acontecer, não é? Imagina, pá, olha, aquilo não está com throughput bom, vai lá o que é que consegues fazer. E um tipo cá vai tentar melhorar. E então vai à net e vê Double Check Locking. Se calhar vou fazer isso. Dê-me só um segundo. Isto é o Quick Time Player. E agora venho aqui e digo New Movie Recording. Sim, senhor. Muito forte. Está bom. Muito forte. Não é nada disso. Pá. Vou fazer assim. Perdoem-me aqui Pronto. Dizia, qual é que é o padrão de concorrência aqui? O padrão é este. Há uma thread que num dado momento escreve, isto é a cache, a nossa cache. Isto é a nossa cache. A primeira thread que chega vai escrever, não é? Vai calcular o valor e escrevê-lo cá na cache, não é? É isso que eu quero representar com aquele boneco horrível. Mas dá para perceber. E as outras threads todas que vêm a seguir vão fazer o quê? Vão ler este valor, tirá-lo daqui. Certo? Vou obrigá-las a ganhar o lock. A lógica do Double Check Locking é exatamente essa. Espera aí. Se a gente se calhar pode fazer um bocadinho melhor. Então o que eu vou fazer é isto. O valor nulo significa que ainda não há. Então, vou modificar isto. Se value diferente de null, return value. Certo? Portanto, se... já agora vou-lhe dizer as v, porque é nullable. A razão pela qual o compilador de Kotlin está a chatear com isto, espero eu, fica evidente hoje. Está bem? Hoje, por fim, vão compreender porque é que raio. Eu acabei agora de testar que era diferente de nulo e o compilador não me deixa fazer o smartcast. Tenho que fazer este downcast explícito. Não é? Porque é var, aparentemente. Hoje vão compreender isto, espero eu. Portanto, dizia, se o value é diferente de nulo, sai.
Caso contrário, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que voltar a fazer o teste e a calcular. Ok? Portanto, faço o quê? Faço assim. Se o value é diferente de nulo, então faço return de value as v. Caso contrário, value igual a compute key return. Um bocadinho imperativo. Value as v. Estão a perceber o que é que eu estou aqui a fazer? Dá para perceber isto? Percebem porque é que existe este teste aqui dentro? Daí o nome double checking, a verificação dupla. Dá para perceber? Vejam lá com calma. Dá? Porque, entretanto, não é? Desde o momento em que eu testei, é nulo. Ok, porreiro é nulo, então vou prosseguir, ganho o lock. Se duas threads ao mesmo tempo verificam que é nulo e adquiriu a primeira que adquire o lock, o que é que faz? Calcula. A segunda, assim que ganha o lock, se não testar outra vez se é nulo, vai voltar a calcular. Tínhamos o problema de antes. Não é? E aqui o que é que eu faço? Uma vez que readquiro o lock, testo de novo. Daí o nome double check locking. Ok? Vamos ver o comportamento disto? Só mesmo naquela? Bora lá. Deixa eu ver se não me enganei em nada. Pode acontecer. Tem aqueles SVs, agora são horríveis, mas não vou estilizar, está bem? Não vou melhorar o estilo disto. Vou só correr os testes. Ora bem, então bora lá correr os testes. Tudo. Corre aí, man. Corre testes. Então, pode mostrar outra vez O código? O professor em cima, antes de fazer o lock, não está a ir contra o... Estou. Está mal. Pronto, essa é que é a conversa. Porquê que está mal? Agora sim, isto está errado. O que nós vamos constatar é que o desempenho melhora. Todavia, está errado. E a pergunta que se coloca é, mas está errado porquê? Não é? Eu encontrei este erro em produção em código do JBoss. JBoss é uma implementação de J2E, Java 2 Enterprise Edition, que tinha este erro. Hein? Portanto, é real, não é um fantasma. Agora, porquê é que está errado? Deixem só terminar, já agora, para não dar spoilers. Agora vamos ver. Vamos ver que melhora. Ok? Apesar de estar errado. E a seguir vamos fazer fix. Ok? E, by the way, vou dizer que alterei o errado, não foi? O Class for Fun 2, pois foi. Estúpido. Desculpem. Só porque senão vamos estar Isto é o 2 e este é o 3. Ok? Agora sim. E vou dizer flawed implementation. Está bem? Mesma história. Pronto, desculpem lá aqui este lapso. Bora, let's go. Portanto, sim, está errado. Ok? O meu objetivo é que no final desta aula vocês sejam capazes de perceber porque é que está errado. Ok? É esse o objetivo. E, portanto, no fundo, imaginem, vocês vão para qualquer lado e dizem, não, o meu prof disse-me, estado notável partilhado é obrigatório sincronização. A seguir, mas porquê? Vocês não podem continuar porque o meu prof disse. Certo? Não dá. Não podem continuar com essa. O meu prof disse. Está bem. Podem dizer isso, mas acho que é estranho. Ok. O Cache for Fun non-scalable horrível, 494. O Cache for Fun 1. Vou pôr aqui, não é? Já agora. Só para termos comparação. Assim. Tumba. Isto foi há bocado. F2. F3. Os valores não têm significado. Ainda, porque eu vou trocar. Non-scalable. Reitero, isto é só acerca da ordem de grandeza, está bem? Não interpretem isto como demasiado
rigor. É só ordem de grandeza. Cash for Fun 1. Ok. Cash for Fun 2. Ok. Cash for Fun 3. Ok. Melhorou, não é? Com jeitinho a gente quase que duplicava aqui o throughput disto. Eu, por exemplo, obtive resultados desses, em que duplicava o throughput. O problema é que está errado. Ok? E por fim o Scalable Cache. E a questão é porque é que está errado. Vamos lá ver isso então. Porque é que está errado. Para isso preparei aqui uns slidezinhos. Está bem? Não quero aborrecer. É só mesmo porque o assunto, para não me esquecer de nada. Ok? O problema, já agora, alguém consegue, que nunca tenha assistido a estas coisas, alguém consegue perceber porque é que aquilo está errado? Alguém tem alguma intuição acerca de aquilo estar errado? Ou não? Epá, bem. Alguém tem alguma intuição? Porque é que está errado? Para além daquilo que eu disse, obviamente, que é, ouçam, está errado. Conseguem vislumbrar aqui algum problema? Sem stress. Bora lá então perceber o que é isto. Keynote. Quit. Não sei, é um bug qualquer também, olha. É bicho. Ok, então. Tá bom. Antes de mais, aquilo que nós precisamos de perceber melhor é a natureza da máquina para a qual estamos a criar programas. Ok? Uma das características da máquina é a forma como o seu storage se comporta. Storage? Armazenamento de dados, entenda-se, memória. A forma como a memória se comporta faz parte da caracterização da máquina. Sucede que nós, num primeiro momento, nos limitamos a perceber o que é que as instruções fazem, não é? E a tentar construir programas com base nisso. E até certa medida, até um certo ponto, nós conseguimos viver não conhecendo um bocadinho melhor a máquina. Okay? Até ao momento em que precisamos de saber mais. A pergunta que eu faço, como em jeito de introdução, é esta. Estão a ver? Quais é que são os valores que podem aparecer na consola? Só isto. Estão a ver este programita? São duas threads, são duas variáveis partilhadas. Shared, done. Uma thread 1, uma thread 2. Certo? Quais são os possíveis valores que aparecem na consola? 42. O vosso colega taxativamente diz 42. O único valor que pode aparecer na consola é para printline shared, desculpem, não era suposto haver ali nenhum erro, 42. Pergunta, o programa acaba? Tu disseste, sim, o programa acaba. Além disso, aparece, o único valor que é possível aparecer é 42. Certo? E fazem essa afirmação é feita com base em que pressuposto? Em que aquilo que nós escrevemos é aquilo que o computador faz. Não é? Mas isso é um mito. Não é bem assim. Está bem? E é isso que eu quero desconstruir hoje. Antes de mais, reparem, há alguma relação entre a variável done e a variável shared? Existe para nós humanos que temos uma percepção global disto. Nós olhamos para o todo e vemos, uma relação, Done é a flag que marca a dizer já está pronto o valor, que esta publica. Esta põe um valor 42 em shared e diz já está. E esta está à espera ali em ciclo, este ponto e vírgula é de propósito, para dizer que é um while forever, está aqui em ciclo até que aquele valor mude. Não é? E depois então escreve. Para que isto termine, done tem que estar a ser, o compilador tem que produzir em cada iteração do ciclo uma leitura em memória. Não pode pôr aquele valor em registro, pois não. Percebem o que eu estou a dizer? Não é possível, uma possível otimização que é, em vez de estar sempre a ler de memória, vou ler uma vez de memória para registro e pronto, agora uso o valor do registro. Essa otimização natural não pode ser feita aqui, porque senão isto não para, nunca, não é? O registro não muda. O registro é privado, não é? Portanto, isto aqui está, para que funcione de acordo com como estamos a presumir, tem que estar a ser lido sistematicamente de memória central.
Ora, o custo de acesso à memória é muito maior do que o custo de acesso a registro, não é? Portanto, uma das otimizações que já não é possível de ser feita é pegar numa variável que está em memória, trazer o seu valor para registro e agora usar o valor do registro. Já não pode ser usado ali. Como é que eu sei que não pode ser usado ali? Não está dito em lado nenhum. Pois não. Nós sabemos é que se isso acontecer, isto não funciona como gostaríamos. Portanto, aquilo que o modelo mental que vocês estão habituados chamam-se um modelo mental de consistência sequencial. Tem um nome, foi Lamport, deu-lhe o nome e disse consistência sequencial, que é aquilo que nós intuitivamente presumimos, que é o comportamento do programa é de acordo com a ordem com que eu escrevi, a ordem das instruções com que eu escrevi. Okay? A verdade é que esse modelo de execução não é muito favorável a otimizações. E as otimizações são fundamentais, okay? Para que isto se mexa minimamente. Okay? Assim sendo, a razão pela qual eu vos vou falar do que vem é esta, que é, se calhar nós não sabemos o suficiente para responder à pergunta que valores é que aparecem na consola. Pois não sabemos o suficiente. Então, vamos lá a isto. Vamos começar pela parte fácil. Ok? Atomicidade. Pergunta. Estão a ver aquele valor ali, share de x? Põe-se lá um 0 e agora há uma thread que põe lá menos 1. Para que saibam, menos 1 é... Menos 1 é este padrão que aqui está. FFFFFFFFFF. Ok? Pergunta. Quais é que são os valores possíveis em prévia de x? Muito simples. Quais são os possíveis valores? 0 e 0x0000. Não? Perceberam? Não é possível este valor aparecer aqui do nada isto. Porquê? Porque tu não queres. Eu também não quero. A gente não quer, porque é uma chatice do caraças. Mas por que não? De facto, não. Ok? A tua resposta está certa. Porque a instrução que mete o valor na memória é traz o valor então. Então vamos lá falar da memória. Um bocadinho. A memória. Perceberam, não é? O que eu acabei de dizer. Dá para perceber. Chamam-se torn reads ou torn writes. Aplicam-se às escritas. Torn reads ou torn writes. Writes ou reads rasgados. Rasgados como assim? Isto de nós trabalharmos em abstrações, em modelos mentais que são simplificações da realidade é uma maravilha, não é? Então pensem no seguinte. Como é que vocês estudaram hardware, não foi? Como é que está estruturada uma memória? Como é que o processador... Qual é a relação entre o processador e a memória? Que bases é que existem? Percebem que eu estou... Lembram-se disso ou não? Foi umas coisas que a malta se deu lá. De forma muito simples. A memória está organizada em blocos, bancos de 8 bits. Não é? Isto que aqui está, para ter uma memória... Está bonito o código. Está bonito, não é? Isto é o base. Isto é coisa. E coisa. Ia bem, vai lá, vai, bebê. Aqui. Assim, assim, assim. Isto é um base. 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 O que é que... Com o chip select, lembram-se do chip select? Nomes do caraças. Eu estudei isso há 20 anos. Eu não me lembro dos detalhes todos, mas há coisas que ficam para sempre. Já vos disse isto noutra ocasião, ok? Por isso não desdenhem aquelas drogas. A memória está organizada desta forma. Isto aqui, se cada uma destas for 8 bits, ou 1 byte, não é? Byte. O que é que vocês sabem dizer, olhando para este boneco, acerca do tamanho do bus? É quantos bits? 32 bits. Certo? Vocês também sabem que isto está no endereço 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, não é? Estão a ver? Uma palavra, ok?
uma double word no caso, que são 32 bits, tem um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, admitindo que está alinhado. Isto é, o início da palavra, da double word, começa alinhado a múltiplos de 4. E se a palavra começar aqui? Aqui, aqui. Ou, como no caso do exemplo que eu sugeri, e se a palavra começar desalinhada? Aqui. Aqui. Aqui e depois aqui para baixo. Quantos ciclos de acesso são feitos pelo processador? Eu digo-vos 2. O primeiro ciclo de acesso para ir buscar esta parte, o segundo ciclo de acesso para ir buscar esta parte. E, portanto, é plausível que no hardware, aconteçam 2 ciclos de acesso à memória para ler 32 bits. Quer isto dizer o quê? Para que haja garantia de atomicidade como nós gostaríamos, o que é que tem que acontecer? Isto tem que estar alinhado em memória. Aquela variável não pode aparecer não alinhada. Pois não. E se aparecer não alinhada, tem que haver forma de garantir atomicidade no acesso ao bus. E existe essa forma, não existe? Estudaram isso ou não? Se calhar não. Não, ok. Uns que sim, uns que não. Está bem. Existe forma, suporte low level. Estas coisas que nós estamos a estudar têm que ter suporte no hardware, é aqui que eu quero chegar. Portanto, eu tenho que ser capaz de dizer que o processador tem que ganhar acesso exclusivo ao bus, que não se limite à execução de uma instrução, que não se limite a um ciclo. Portanto, a tal instrução de escrita ou de leitura traduz-se em vários ciclos de acesso no processador e, consequentemente, esses vários ciclos têm que ser feitos de forma atómica. Ok? Portanto, quem participa nesta história tem que saber que isto de declarar uma variável inteira não basta isso. Para que seja de facto atómico, eu tenho que ter a certeza absoluta que está alinhado. Estão a perceber? Ok? Ora, em Java, numa JVM, isto não pode ser deixado ao acaso. E, portanto, uma das caracterizações da memória numa JVM, do que faz parte do modelo de memória, é exatamente dizer isto, que é todas as variáveis de tipos primitivos e referências os acessos são garantidamente atómicos. Ou seja, isto, à luz do modelo de memória da JVM, os únicos valores possíveis são 0, porque T2 correu antes de T1 e, consequentemente, viu 0, ou menos 1, porque T2 correu depois de T1 e viu o valor atómico. Não é possível T2 observar um valor Thorne de rasgado da escrita feita por T1. Ok? Porque a escrita é atómica e porque a leitura é atómica. Deu para perceber isso? Ou seja, a intuição, o nosso modelo mental está certo. Para 32 bits. E aqui? É a mesma coisa, só com long, 64 bits. Bom, já não. Ok? Porquê? Porque quando estas coisas foram criadas, a generalidade das máquinas eram 32 bits. O database. Agora o database é 64 e fala-se que se calhar faz sentido garantir a atomicidade também a 64 bits. Okay? Mas a verdade é que por questões de retrocompatibilidade e com o facto de existirem ainda máquinas a 32 bits, ainda não é garantido isto. Ou seja, aqui é possível ver a parte inferior a 0. Por exemplo. Okay? Porque a escrita está a meio ou porque a leitura quando começa a ler, lê a parte inferior a 0 e, entretanto, a escrita aconteceu e a seguir vejo a parte alta a FFF. Isto perguntar qualquer coisa. Só é atómica em 32 bits, é só em Java? Nós estamos a falar do modelo de memória da JVM. Tudo o que temos andado a falar só se aplica na JVM. Muitas destas coisas são extrapoláveis para outros contextos de execução, mas as especificidades, os detalhes, são característicos desses runtimes. Estás a perceber? Portanto, por exemplo, por hipótese, .NET. Em .NET, muitas destas coisas são extrapoláveis. Estás a ver? .NET é a máquina virtual onde corre C#, okay? IVB.NET e afins. Muitas destas coisas são extrapoláveis, mas existem diferenças subtis. E temos que sabê-las. Está bem? E o mesmo se aplicará noutros contextos. No fundo, o que eu estou a tentar dizer é que não nos basta conhecer a linguagem, temos que conhecer as características da máquina abstrata definida pela linguagem. E aqui,
como estamos a estudar a JVM, é no âmbito da JVM. Okay? Isto aplica-se à JVM. Nota que andamos a usar Kotlin, não é? Certo? Kotlin para JVM. Mas então, e se eu quiser usar Kotlin no contexto de outra máquina? Ou Kotlin define um modelo de memória, ou então eu tenho que perceber qual é que é o modelo de memória da máquina subjacente. Estão a perceber a ideia? Portanto, reitero, o modelo de memória é o quê? É a caracterização do storage, da forma como são armazenados os dados e as garantias que tenho. A primeira garantia que eu vos mostrei foi acerca da atomicidade nos acessos. Para uma dada dimensão, 32 bits são garantidos. Para uma dimensão superior, não é garantido. Como é que se faz fixe a isto? Com locks, não é? Pois. Ou então, usa-se esta palavrinha aqui, volátil. Portanto, ao marcar um campo como volátil, o que eu estou a ganhar é, agora, já é atómico. Independentemente do tamanho. Ok? É garantidamente atómico. Porquê? Porque aquela palavra tem um significado que todos os participantes respeitam e, consequentemente, o código que é gerado garante que a atomicidade está presente, nem que seja a bruta. Okay? Nem que seja para isso, vocês imaginem, em última análise, usar um lock. Está bem? Mas é garantida. Tá? Estão a perceber? Esta parece uma parte fácil. Porque a malta consegue ver facilmente as questões relacionadas com a atomicidade. Parece-me. E a seguir? Vamos voltar aqui. Ok? Portanto, lembram-se? Isto começou com esta ideia. Conseguimos perceber, estão a ver as escritas e as leituras, como isto tudo são valores, têm dimensões inferiores a 32 bits, estamos tranquilos no que diz respeito à atomicidade. Portanto, isto a estar errado não é por questões relacionadas com a atomicidade, pois não? Não. Portanto, é por outras razões. Consistência sequencial. O que é que isto quer dizer? Que eu já vos falei, vamos tentar perceber um bocadinho melhor. Pergunta. Estão a ver este programa aqui? Era uma vez duas variáveis globais e, portanto, partilhadas, e era uma vez uma variável. Desculpa, e era uma vez uma thread T1 e outra thread T2. A thread T1 escreve lá valores. A thread T2, nas variáveis partilhadas, entenda-se. A thread T2 lê esses valores. Pergunta, quais são os possíveis valores de private X e private Y? Imaginem que eu escreva na consola uma coisa assim. Quais são os possíveis valores? Ok? Pergunta. Querem perguntar qualquer coisa? Pergunta. Não? Não? Vá. Então, quais são os possíveis valores? Olhem e pensem um bocadinho nisso. Sem medos. Qual é o medo? Eu vou dizer que está errado, exatamente, porque esse é o objetivo aqui, não é? Portanto, é muito... À luz daquilo que são os pressupostos, o que é que a malta diria? Porque o objetivo aqui é mesmo dizer que está errado, não é nada disso, certo? Não é acerca de acertarmos, é acerca de errarmos. E pôr-nos, no fundo, pôr em xeque os pressupostos que estamos a usar para raciocinar e corrigi-los. É esse o objetivo. Quais é que são os valores? Reparem, quais é que na nossa cabeça, à luz daquilo que se chama a consistência sequencial, que é o modelo mental mais intuitivo e mais natural, ok? E vocês perguntam, se esse é o mais intuitivo e mais natural, porquê é que não é esse que é usado? Porque esse não viabiliza muitas otimizações. Percebem? Não é fixe para ter desempenhos mais adequados à realidade. E, portanto, elimina muitas otimizações feitas pela malta que está pelo caminho, compilador e jitter e afins. Ok? Portanto, compilador, em momento de compilação, jitter, já é a JVM, quando está a executar, vai compilando aquilo, como já vos falei, não é? E, portanto, dizia, isto é confortável do ponto de vista intelectual, é insustentável enquanto modelo elementar de execução, porque elimina muitas otimizações importantes. Ou seja, quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que não corremos risco de aparecer a inteligência artificial e retirar-nos o trabalho. Está bem? Porque está muito longe, um compilador que olha para aqui e percebe se pode ou não otimizar, está muito longe de ser atingido. Está bem? Mantendo a consistência sequencial. Quais é que são os possíveis valores? Digam-me lá. Olha, toda a gente vê 0,0.
Toda a gente vê 1, 1. Toda a gente vê 0, 1. Ninguém vê 1, 0. Não vês o quê? Não vês 0, 1? Pois, porquê? Pois não, tens razão, porque a escrita do Y acontece primeiro. Portanto, vem 0, 0, vem 1, 1, ninguém vê, conseguem ver 0, 0 e 1, é aquelas que conseguem ver à luz do modelo mental de consistência sequencial, não é? Deixem cá ver. Que é, portanto, 0, 0, 1, 1, se eu escrevo X, leio aqui, pois, são só esses, 0, 0 e 1. Não estamos a ver se é possível ter 0, 1, 0, 1 ou 1, 0, não é? 0, 1. 0, 1 é possível. Já escreveu o X e ainda não escreveu o Y. Sim, 0, 1 é possível, de acordo com o nosso modelo de consciência sequencial. O outro é que não. O 1, 0 é que não é? Certo? Mas a verdade é que é possível. Percebem? Portanto, a verdade é que estas duas leituras que aqui estão não têm relação entre si, pois não? Porquê é que elas têm que ser feitas pela ordem com que estão no programa, ali escritas? Porquê é que não podem ser trocadas? Porque nós dissemos. Houve uma das coisas que nos deixa perplexo é isso, é que nós dissemos ao computador, ele faz. Mas se o computador fizesse só aquilo que a gente diz, estávamos tramados. Seja como for, eu compreendo que isto é pouco intuitivo. Então, mas por que raio é que pode ser interessante trocar a ordem? Porquê é que eu vou querer trocar uma ordem destas? Vocês já alguma vez programaram para um DSP? O DSP é um Digital Signal Processor. É um processador dedicado ao processamento de sinal. Os processadores dedicados ao processamento de sinal mais famosos de todos chamam-se os processadores de placas gráficas. Ok? São processadores especializados para aquilo. Há 20 e tal anos, o que é que eu fiz? Uma das coisas que nós fazíamos era fazíamos programas em assembly para DSPs. Portanto, fazíamos uns quantos algoritmos de processamento de imagem. Portanto, eu tenho alguma formação de processamento de imagem e fazíamos isso para processadores chamados DSPs. Coisa que era uma característica importante dos DSPs da época, e estou a dizer há 20 anos porquê? Para vocês não me porem contra a parede caso. Agora imaginem, vou estudar um DSP e veem que aquilo que eu estou a dizer já não é verdade. Ouçam, eu estou a falar dos DSPs há 20 anos, está bem? Dos processadores de há 20 anos. E uma das coisas que era preciso era o seguinte, que era explorar as latências. O que é que isto quer dizer? Explorar as latências. Imaginem vocês que eu faço um cálculo, uma soma, e coloco o valor da soma num dado registro. Ok? Uma coisa tão simples quanto isto. Coloque-se no registro R1 e vou pôr, isto nem sequer é escrito em assembly, está bem? Coloque-se no registro R1 o resultado da soma de R2 mais R3. E agora, a seguir, quero fazer o uso de R1. Quero pôr em R3, em R5, o resultado R1 vezes 4. Pronto, funciona melhor se estiverem a ver o que é que eu estou a falar. Certo? Isto aqui está. É pseudo-assembly. Está bem? Mas percebem a lógica. O que é que acontece para que esta operação... Quanto tempo demora esta operação a estar pronta, acabada? Depende do processador. Mas, na maior parte dos processadores, isto não demora apenas um ciclo de clock. Pois não, vocês estudaram essas coisas. São precisos vários ciclos de clock. Nos DSPs que eu estudei na época, isto significava o quê? Se eu quisesse fazer uso... Se eu quisesse fazer uso de R1 na instrução assembly seguinte, isto dava erro. Ia ler um R1, um valor stale, inválido. Ainda não era este valor. Então o que é que eu tinha que fazer? Ou punha cá uns NOPs, que é no operation, para garantir a latência. Ou seja, sabia, isto demora X ciclos, então ponho tantos NOPs quanto os necessários para, quando for ler aqui, o valor já está disponível. E, portanto, estou a desperdiçar ciclos de processador. Percebem isso? O que é que a gente fazia à mão? Estas otimizações, que é Alt. Vou trocar aqui a ordem das operações para ocupar estas latências. Aqui, em vez de estarem lá NOPs, trocava a ordem, e, portanto, o programa assumia uma ordem não natural na perspectiva da lógica do algoritmo, ficava com uma ordem que era adequada à otimização das latências, para não ter NOPs. E com isto, tinha o número mínimo de ciclos possível. E era uma otimização feita pelo humano. Ora, nós quando estamos a programar a este nível, não sabemos lá o que é isso do NOP.
Mas não quer dizer que eles desapareceram. Não quer dizer que os processadores modernos não tenham latências. Não quer dizer que, se não houver algum cuidado na geração do código, o tempo necessário para executar aquele código não é o ideal. E então, pode fazer sentido reordenar instruções para aproveitar latências. Percebem? Portanto, é contraintuitivo a nível aplicacional e a nível da linguagem de programação. É absolutamente fundamental se estivermos concentrados na arquitetura do computador a tentar explorar todos os ciclos de clock que temos. Percebem? As preocupações são outras. As ferramentas atuais fazem tradução deste gap. A maior parte das ferramentas fazem esse gap, que é, ouça, vocês não se preocupem, o mundo é lindo, não é? Os passarinhos cantam, que a gente finge que é verdade e troca aqui umas coisas de ordem. Na verdade, às vezes a gente vê rachas, não é? Fissuras no modelo, que é quando, para viabilizar algumas otimizações, eu tenho que complicar um bocadinho o modelo mental. É o caso aqui. Está bem? Portanto, isto que aqui está pode produzir o tal valor inesperado por força de terem sido trocadas estas duas instruções. Vocês perguntam, mas porquê? Porque pode ter dado jeito para uma dada otimização. Compreenderam o que eu disse? Sim? Dá para perceber? Reparem, vocês agora pensam, então, mas espera aí, a ordem do meu programa não quer dizer nada. Quer? Quando a dependência de dados é explícita, essa dependência de dados tem que ser respeitada, claro. Se eu escrevi na variável A um valor 3, a seguir quero ler lá o valor 3, não é? Na mesma thread, portanto, na mesma sequência, stream de instruções, isto é tudo respeitado. Por isso é que nós nunca vimos. Mas quando são vários, é possível ver as fissuras. Não é? Começa-se a revelar a matrix. Percebem? Ok? Portanto, imaginar um mundo em que existe uma ordem total de acontecimentos, ok? É insustentável. Esse mundo não existe. Pergunta. Imaginem dois acontecimentos completamente não relacionados. Eu estou aqui e mudei o slide. Uma árvore foi cortada na Amazónia. Qual é que foi o que aconteceu primeiro? Percebem a pergunta? Quase filosófica. Eu mudei de slide. Caiu uma árvore na Amazónia. Qual é que aconteceu primeiro? Conseguem dizer? Vocês dizem, meço horas, não é? Nas horas, aqui era tal hora, faço a conversão para o fuso horário e tal era que hora. Não temos precisão para isso, não sei se vocês sabem, não é? Só se usarmos um relógio atómico, todos. E mesmo assim, pergunta-se a Deus, que é o gajo que vê tudo, que é quem nós achamos que somos quando estamos a programar. Ok? O modelo de consistência sequencial, nós achamos que nós somos porque estamos a ver tudo, não é? Ok? Percebem? Isto é importante sensibilizar-vos para isto. Portanto, não, consistência sequencial é um mito, não é a realidade é um bocadinho mais dura. Está bem? Bom. E então vamos lá. Qual é que é a realidade? É aquela que é determinada pelo modelo de memória, no caso, a JVM. Se estudarem outra plataforma, é outra plataforma. Então comecemos. Portanto, já vimos a atomicidade. Coerência. O que é que eu quero dizer com coerência? O que é que isto quer dizer? Mesma coisa. Quais os possíveis valores de private x1 e private x2? 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 0. É possível? Só para chatear? Não, não é possível. A tua intuição estava certa, que o gajo acabou-me de vender uma história. De certeza que dá? É possível. Não. Porque isso estragava tudo. Reparem que são a mesma variável. Estragava-nos os nossos programas todos. Percebem? Na verdade, dá jeito que haja consistência de leitura dos valores. Certo? Portanto, vão existir duas leituras e uma das coisas que é garantida pelo modelo de memória, com a utilidade que isto tiver, é que, bom, estas duas leituras, porque são sobre a mesma variável, não são trocadas. Está bem? Não são trocadas. E vocês dizem, mas porquê que não são trocadas? Por causa dos ifs. If, não é? If. A variável tem um dado valor e agora a seguir vou usar esse valor e lê-lo, não é? Se a segunda leitura não for consistente com a primeira, estamos tramados. Estão a perceber o problema? Ok? Estão a perceber o problema ou não? Aliás, isto revela-se onde? Lembram-se daquilo que eu estava aqui a dizer há pouco? Olhem isto a revelar-se aqui. Estas ações compostas, que é vou ler o valor e agora o valor. Aqui, no caso, como é var, ele não consegue prometer que não voltou a ser nulo. Não é? Vocês dizem, mas isto é fácil de ver, eu sou Deus, olho e vejo.
A gente consegue ver de caras que isto não volta a nulo, não é? Mas o compilador não tem uma visão global como nós, percebem? Isto está muito longe de ter. Apesar de todas as otimizações espertíssimas que são feitas, percebem? Está um bocadinho longe ainda. E não sei se alguma vez lá chegará. Porque se lá chegarmos, chegamos ao domínio da língua natural. Eu falo e o computador faz. Não é? Era perfeitíssimo. Mas perfeito, não é? Porque é que eu ia ter que saber programar? Está bem? Portanto, aqui, como é que se resolve este problema? Para isto não chatear. Faz assim. P-val. E agora, se p-value certo? Já não é preciso. Já se cruzaram com isto de certeza absoluta. Se usavam nullables, já levaram este barreto. Que é que ele está-me a chatear, que agora pode ser nulo. Se for var, nullable, pronto, é uma chatice do caraças. Neste não tem o smartcast. Isto já tem o smartcast. Está aqui, ó. P-value é de que tipo? Olhem. Olha ali. V-nullable. E todavia, eu posso retornar aqui, porque está aqui um smartcast envolvido. E o smartcast é possível, porque esta variável é privada. E, portanto, o compilador já pode fazer essa inferência. Está bem? A outra não. A outra é uma variável local, portanto, não é partilhada. A outra não. Está num campo, é potencialmente partilhado. Ah, mas eu sei que não é. Azar do caraças. Ok? Prosseguindo, então. Aqui, só para chatear. Só para chatear, não é? E agora? E agora? Agora, de certeza absoluta que os dois valores são o mesmo, ok? Aqui é inequívoco. Eu usei e está fixed. Os valores são exatamente o mesmo. O que é que eu fiz? Fiz aquilo que eu mostrei em código. É o que está aqui feito. Portanto, coerência acerca de quais é que são os valores possíveis de serem observados quando faço acessos consecutivos à mesma posição de memória. Okay? Como é que eu faço fixe a isto? Para que garantidamente isto corra como eu pretendo. Uso a palavra volátil. Portanto, a palavra volátil que eu há pouco usei para caracterizar, para dizer que os acessos passaram a ser atómicos, está overloaded, no sentido em que tem múltiplo significado. Isto dificulta um bocadinho a compreensão. Portanto, aquela palavra volátil, que em Java não é uma anotação, é uma palavra reservada, tem mais significado para além do significado da atomicidade. Tem significado acerca da ordem ou das possíveis reordenações que acontecem ou não nos acessos à memória. Ok? Está bem? Até aqui, vai andando. Força. Volátil tem vários significados. O primeiro é, dá garantias que as leituras e as escritas são atómicas, sempre. Independentemente de serem mais ou menos do que 32 bits. Okay? Dá automaticamente garantia de atomicidade. Segundo, dá outras garantias, que ainda não terminei de dizer, nomeadamente garantias relativamente ao quê? Relativamente às possíveis ou não reordenações das operações. Portanto, eu estou a sugerir, com os exemplos que estive a dar, que é possível que as operações de acesso à memória sejam reordenadas. Quais são ou não possíveis? Quais é que são ou não realizadas? Depende das implementações. Okay? Volátil dá-nos garantias a esse respeito. Quais ainda não terminei, ok? Ainda não acabei de dizer todas as garantias. Está bem? Quais é que são? Portanto, se eu tiver, por exemplo, neste caso, de certeza absoluta que isto não é reordenado, independentemente das circunstâncias. Porque o modelo de memória assim o determina. Isto não pode ser reordenado. Ok? Mas o que é que importa de não termos um volátil? Bom, deixa-me continuar. E volto a fazer a pergunta a seguir. Ok? Por exemplo, vamos aqui. Neste exemplo, fica um bocadinho mais óbvio de acordo com o ponto de partida, parece-me. Era uma vez um share de x e o share de y. Mesma história. Escrevo lá 1 e agora leio o y e o x, por esta ordem. Lembram-se da pergunta inicial. Quais é que eram os valores possíveis aqui? Ok? Quais é que eram os valores possíveis? É possível ler 0? Concluímos que, à luz do nosso modelo mental atual, concluímos, não é possível. Mas eu disse, é possível. Porque estas duas instruções podem ser reordenadas. Porque estas duas instruções não têm nenhuma relação entre si.
Okay? Portanto, isto que aqui está, uma das possíveis execuções e que deixam as pessoas perplexas é que esta ordem pode ser trocada. E vocês dizem, então, mas espera aí, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, lembram-se desta história? Esta ordem pode ser trocada. E se esta ordem pode ser trocada, aquilo já não funciona, não é? Lembram-se do primeiro exemplo de todos. Se eu trocar esta ordem, isto já não funciona. Ou melhor, funcionar funciona. Pode ler 0 e não 42 como eu esperava. Ok? Então e se estas duas trocarem aqui? Bom, é mais agressivo, imagina, é mais agressivo para o cérebro, não é? Que é, pá, espera aí. E se eu só ler o dano uma vez? Mas a questão é, imaginem, vocês estão a construir um compilador. Que transformações ao código é que podem ou não fazer? Portanto, o modelo de memória é para ser consumido para nós, a nível aplicacional, para percebermos quando é que podemos ou não omitir sincronização explícita. 2, por quem faz as ferramentas que traduz o nosso código no código que é de facto executado. Tem que ser conhecido por toda a gente. E é essa a necessidade do modelo de memória. Para serem conhecidas as regras. Voltando aqui abaixo, à causalidade. Portanto, a causalidade é acerca de dois, era a brincadeira do eu estou aqui, mudei o slide, a árvore caiu, o que é que aconteceu primeiro? Quando são dois acontecimentos, não têm nenhuma relação entre si, eu não tenho forma de estabelecer uma relação de causa e efeito, eu não sei o que é que aconteceu primeiro. Percebem? Não tenho, porque se eles forem suficientemente próximos no tempo, eles são, por definição, concorrentes. E dois acontecimentos concorrentes, eu não posso estabelecer uma relação de ordem entre eles. O que é tramadíssimo para isto, não é? Estamos tramados. Se houver aqui uma troca, isto dá aqueles valores inesperados. Como é que se faz fixe? Este é um aspecto. Como é que se faz fixe a isto? Assim. Agora já está certo. O que é que eu fiz? Pus volátil ali num sítio. E escolhi Y e não X. Se eu pusesse volátil em X, estava certo, não estava certo. É preciso perceber. Bom, o que é que normalmente, qual é um fenómeno? A malta, como ouviu esta história, desata a espetar volátil em tudo quanto é coisas. Que é uma espécie de trauma. Mas se calhar aí o melhor é usar locks. Se a malta ficou traumatizada, o melhor mesmo é usar locks. E só abandonar a ideia, os locks e as primitivas existentes. E só abandonar esse caminho quando for absolutamente necessário. Abandonar esse caminho, por razões de desempenho. E se for o caso, então é porque nós estamos na área de otimização. Então temos que estudar estas coisas, senão temos que sair dali, temos que ir fazer outra coisa na vida, não é? Não vamos ficar na otimização. Só está na otimização quem gosta destes detalhes escabrosos, não é? E quer estudar estas coisas, não é? Portanto, de resto, não se mete nisto. Porquê que isto está certo? Vou tentar transmitir-vos aquilo que se chama é uma versão simplificada do modelo de memória, está bem? Baseado na ideia de duas palavras. Publicação, ou release, e acquire, aquisição. Está bem? O que é que isto quer dizer? Quer dizer é isto. Vamos imaginar um modelo mental em que se duas threads querem comunicar entre si, então o modelo mental é este. Uma thread, a thread T1, prepara tudo e empacota, põe aqui num saco. Já agora funciona melhor assim, obrigado. Uma thread T1 quer produzir dados para outra. Empacota-os. Ok? E publica-os. Põe aqui. Ok? E publica-os. E no final, liberta-os faz release desses dados, desse pacote de dados, para a outra thread. Que outra thread é essa? É a thread que os adquire. Esta ação, que aqui está, tem que ser feita com base numa ação de sincronização, de happens before, de causalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uma escrita numa variável volátil, na variável volátil x, tem esta relação de causalidade com a leitura subsequente da mesma variável x. Ok? Perceberam o que eu disse? Foi muito formal. Não foi formal ou não perceberam? Ok. Honestidade é o melhor. O que eu estou a dizer é isto. Voltando à história da brincadeira da árvore. A árvore cai. Eu mudo o slide, não tenho nenhuma relação entre uma coisa e a outra e, portanto, não há forma de estabelecer uma relação de causalidade entre uma e a outra. Ok? E nós aqui, quando chegamos aqui, e vimos este pedaço de código,
Não há nenhuma relação de causalidade entre esta escrita aqui e esta leitura aqui. Certo? Não há nenhuma relação de causalidade. Você diz, mas porque eu não disse que existia. Então, mas e se eu quiser estabelecer uma relação de causalidade? O que é que isto quer dizer? Que tudo o que está antes vai ser obrigatoriamente observado daqui para baixo. Porque é o nosso pressuposto, não é? O que eu gostava era que escrevi um em X, escrevi um em Y. E agora vou ler. E quando leio o Y, leio um e aqui também. Vamos voltar ao da introdução. O que é que no nosso cérebro está? Eu escrevi uma série de coisas antes e depois digo done igual a true. Está feito. Eu queria passar de 42. Está feito, está aqui. E agora este que está a ler, garantidamente vai ler o valor 42. É isso que nos dá jeito. Portanto, eu estabeleci uma relação, eu quero estabelecer uma relação de causalidade, causa e efeito, entre esta escrita e esta leitura. Tudo o que está antes desta escrita vai ser observado por tudo o que vem a seguir a esta leitura. Percebem o que eu estou a dizer? E agora, já ajudou? Não. Não? Deixa-me tentar dizer de outra maneira. Se eu tiver vários fios de discussão a manipular memória, a granel, certo? Se eu não estabelecer qualquer critério para correlacionar as operações, eu estou tramado, porque eu não sei, não consigo dar nenhuma garantia acerca do que é que as threads vêm a acontecer e quais é que são ou não as possíveis reordenações do programa. Não é? Se tudo vale, estou tramado, não consigo raciocinar. Portanto, eu tenho que estabelecer algo que não é consistência sequencial. Porquê? Porque consistência sequencial já vos tentei vender a ideia de que não é execuível, não é praticável, porque não permite muitas otimizações importantes. Mas, por outro lado, também não pode ser a completa anarquia. Eu tenho que ter um ponto intermédio, um ponto no qual eu possa sustentar o meu pensamento. Não é? E uma das formas de eu sustentar o pensamento é, eu quero garantir que as ações que são feitas por uma pessoa, uma thread, são observadas por outra. E para isso eu tenho que estabelecer uma relação de causalidade. Como é que normalmente a gente faz entre pessoas? Não é? Aviso. Olha, já está, vai lá ver. Olha, já te mandei um mail, vai lá ver isso. Não é? Certo? Isto estabelece uma relação de causalidade entre eu ter enviado o mail e a outra pessoa saber que está disponível para. Ou então ela tinha que estar lá incansavelmente a ver, então, mas já chegou o mail, já chegou o mail, já chegou o mail. Percebem? É analogia ou é fraquinha? Fraquinha. Tá? Certo? Portanto, a intenção aqui é só esta, é estabelecer uma relação de causa e efeito. E se eu pensar nestes termos, eu sou um produtor e quero entregar algo a alguém, então, o que é que eu tenho que fazer? Preparar tudo o que quero entregar e depois fazer uma ação que dê garantias que tudo aquilo que eu preparei seja observado por quem vem a seguir adquirir. E isso faz-se através do estabelecimento de uma relação que acontece antes. Portanto, uma escrita volátil, num campo volátil, dá garantias de que tudo o que foi escrito antes vai ser observado após a leitura volátil que foi feita. Isto estabeleceu uma relação de causalidade entre um e o outro. Ok? Ou seja, eu escrevi na variável y, escrevi na variável z, e 30 por uma linha, e no final, tenho que ver as horas, digo, escrevo volátil, uma escrita volátil, em x, na variável x. E a seguir, T2, que leu, por uma ordem qualquer, z, e leu y, a seguir pode, e para que veja os valores bons, tem que antes disso ler x. Porque é esta que estabelece a relação necessária. A escrita na variável volátil e a leitura. Não sobre uma qualquer, tem que ser a mesma. Ok? Portanto, esta relação é estabelecida entre leitura escrita e leitura volátil da mesma variável. Ok? Pensem no seguinte. O que é que a gente sabe quando há uma thread a libertar um lock? O que é que estava no nosso modelo mental? Quando liberta o lock, tudo aquilo que aconteceu dentro do lock é observado por a próxima thread que adquirir o lock. Não era? Nunca pensámos nisso, porque não era um problema. Que é, eu liberto o lock, a próxima thread que ganhar o lock vai ver tudo o que aconteceu. E porquê? Podem mentalmente pensar assim, quem liberta o lock publica
o que é o resultado do que foi feito antes para quem vai readquiri-lo a seguir. É como se a libertação do lock fosse uma escrita volátil a dizer está livre e a aquisição do lock fosse uma leitura volátil a tentar perceber se está livre. Percebem a ideia? Portanto, tudo o que está dentro do bloco do lock que vem aqui a seguir foi a última coisa que eu escrevi neste momento da libertação. Dá para perceber aqui? Ajudou? Sim? Não? Não? Ok? Perceberam a ideia? Reparem, não estou à espera que percebam todos os detalhes, mas a ideia é clarificar que aquela ideia que nós olhamos para o código, os pressupostos de que as coisas acontecem de uma determinada forma, está errada. Não é verdade. Okay? O modelo mental da consistência sequencial não é um modelo mental real. Não caracteriza a máquina real. Percebem? Era bom, mas não é assim. Portanto, quando é que estas coisas se revelam? Em cenários de otimização e de concorrência. Percebemos, por fim, que aquele conjunto de pressupostos que criámos no nosso cérebro acerca da execução não são verdadeiros. Ok? É nesses sítios que isso se manifesta. Se não estiverem a trabalhar nestes sítios, provavelmente nunca se vão deparar com isso. Está bem? E não se vão chatear. Ok? Voltamos então, só para terminar, voltemos então ao double check locking. Não é? Vou voltar a pôr, como estava. Como é que se faz fixe a isto? Qual é que é o problema que isto tem, antes de fazer fixe? Qual é o problema deste código? Conseguem ver? Com calma, hein? Que é muito agressivo. É muito agressivo. Estão a ver esta escrita? Que aqui está. Não é? O que é que eu estou a presumir? Estou a presumir que esta escrita é vista. Não é? Que os threads vão ver esta escrita. Certo? Eu escrevo em value, certo? O valor calculado. E que essa escrita vai ser observada, de facto, pela próxima thread que entrar aqui. Mas pode não ser verdade. Ela pode não ver de imediato aquela escrita. Não é? Como eu não estabeleci uma relação entre as duas threads que estão ou as N threads que estão a executar isto, portanto, não é possível garantir que alguma vez alguma thread vai chegar aqui e concluir, enquanto isto, imediatamente após a libertação do lock, que, olha, está cá um valor, vou levá-lo. Percebem? Pode haver alguma latência associada a isto, porque não estabeleci uma relação entre há uma thread que produziu lá um valor e há outra que o leu. Sim? É agressivo. Vamos voltar aqui. Aqui percebem? Dá para perceber? Porquê? Porque eu tinha aqui uma relação entre duas variáveis que não estava explícita. O que é que eu fiz? Escrevi. Digo, se eu disser isto é volátil, aqui. Volátil. Aqui. Se eu conseguir. Isto dá o tal fixo, não é? Que é, ok, agora estabeleci uma relação entre este momento e aquele. Ou seja, voltando aqui ao nosso boneco, há uma thread a fazer coisas, a escrever coisas em variáveis, e há um momento em que estabeleceu uma relação entre isto é T1 com T2. Que a seguir vai ler. Esta relação é sustentada na escrita volátil na variável que esta vai ler. E com isto, o que é que eu sei? Tudo o que foi feito antes vai ser observado aqui, neste sítio. Garantidamente. E que estas operações que aqui estão não são reordenadas e vêm para baixo. É proibido. Porquê? Porque eu marquei aquilo como volátil. E se a escrita volátil é a última coisa a ser feita, vai ser respeitado por toda a gente que está pelo caminho. Que é a semântica do volátil. Está bem? É o significado do volátil. E o mesmo se aplica aqui, que é isto que aqui está é uma leitura volátil que garantidamente dá-me garantias de aquisição dos últimos valores lá escritos, também porque estas instruções não são ordenadas para trás. Ou seja, o compilador e toda a malta que está pelo caminho percebeu que se isto é uma escrita volátil, então
não pode trocar a ordem disto. Por nenhuma razão. Mas dava jeito para uma otimização. Essa otimização não vai acontecer. É isso que eu estou a dizer. Ok? Esta otimização não acontece. É proibido. Porquê? Porque se é uma escrita volátil, estabeleceu um ponto de libertação, de publicação de todos os resultados que estavam antes. Okay? Portanto, na letra do modelo diz a última escrita volátil é observada pela próxima leitura volátil e todos os valores escritos em variáveis partilhadas antes da escrita volátil são observados pela thread que faz a leitura volátil. Uma formulação tramada, mas caracteriza as garantias que temos. Ok? Primeiro estranha-se e depois entranha-se, devagarinho. Está bem? A vossa luta, volto a dizer, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer, porque aquilo que eu acabei de dizer é muito simples. É que a malta ainda está agarrada a um preconceito. Não é? Que escreveu lá coisas que não escreveu. Nomeadamente que, se eu faço isto, se faço aqui uma escrita, então, imaginem, faço uma escrita, liberto o lock, a próxima thread que entra, a thread que está a fazer isto, vai logo ver o value diferente do... Isso não é verdade. Não é garantido que seja assim. Ok? Não há essa garantia. Ok? Resultado. Calculo na mesma o valor outra vez. Depois vai ver aqui. Porquê? Porque o lock tem aqui tem uma leitura, uma leitura volátil, seguida de uma escrita volátil, e aqui também. Portanto, quando eu liberto o lock, as threads que o tentarem readquirir vão ver aqui o valor outra vez. Vão. Por causa da garantia que é dada neste ponto aqui. Está bem? E, portanto, ela vai adquirir o lock e vai ver. Olha, afinal. Mas não evitei a requisição do lock, como eu esperava. Diz. Então, mas se eu voltar a ver dentro do lock, o que é que isso vai gerar problema? Não percebi. Porque o pressuposto era que isto fazia uma otimização, provocava uma otimização, não é? Certo? E que a otimização evitava a necessidade de readquirir o lock. Esse é que era o pressuposto. Mas a verdade é que não. O lock continua a ser adquirido, é aí que eu quero chegar. Certo? Portanto, pela descrição que eu fiz, a thread vem, não vê nada disso e adquire outra vez o lock. E agora vê, porque adquiriu o lock. Então, mas o código ainda está funcional, ou seja, ele ainda funciona por causa do lock. Isso depende... A otimização é que não vai ser. Pronto, mas ou seja, derrota ao propósito, não é? Repara, isso é como aquela história que tinha antes. Era erro ou não eu estar a calcular o valor várias vezes? Pode não ser um erro, não é? É só não otimizei o que eu queria, não é? Quer dizer, estou a calcular o valor desnecessariamente. Certo? Isto manifesta-se no throughput. Diz, mas está errado. Isto não faz nada do que eu estava à espera. Bom, às vezes, o problema disto é que na maior parte das vezes isto faz o que eu estou à espera. Mas quando não faz o que eu estou à espera, eu sou surpreendido e acertam-me no sítio em que eu tinha os meus pressupostos. Ok? Está bem? Portanto, o fixa isto faz-se assim. Muito simples, mas do caraças. E depois terminamos, está bem? Assim, um volátilzinho ali, só para abrir a pestana. E porquê aqui? Porque esta é a primeira leitura que é feita e a última escrita que é feita. Pronto. E aqui estou a dizer, publique-se para o próximo que ler. Pronto. É isso que está aqui. É a última leitura, e na verdade é a única, não é? Não há lá mais nenhuma. Força. Se fosse feita mais que uma leitura, aí, por exemplo, duas variáveis, eu precisaria só de pôr... Tenho que garantir esta ordem. Eu ainda não terminei, não é? Mas tenho que garantir esta ordem. Eu aqui troquei, desculpem. Vou repor o crime. Tenho que garantir esta ordem. Que é esta aqui. Que é, repara, eu estou interessado em passar este para aquela. Na verdade, eu quero passar dois valores. Eu não preciso de pôr as duas variáveis voláteis. Basta que eu ponha volátil a variável que é escrita em último
e lida em primeiro. E com isto, estabeleço a tal relação que eu estava a tentar representar graficamente, enfim, com alguma dificuldade, que é esta. Que é, eu escrevo aqui as variáveis todas antes e no fim digo, publique-se, liberte-se o lote de valores que eu tenho aqui. E esta adquire. A ação de libertar é numa escrita volátil, a ação de adquirir é numa leitura volátil. Por analogia, o libertar é libertar o lock. O publicar é libertar o lock e aqui é adquirir o lock. Ok? Tem essa natureza também de estabelecer uma relação de acontecimento, causalidade. Está bem? Ok? Sim? Deu para perceber um bocadinho melhor? Ok, aqui o fix, vou só pôr a correr e terminamos, está bem? Ainda não terminei, o modelo de memória ainda tem mais coisas, mas para já é um bom início de vida. Get, cache for fun, não está flawed, não de acordo com cache tests, e vamos pôr aqui cache for fun 4. Ok? Pá, nós vamos fazer alguns algoritmos ainda, vamos exercitar isto um bocadinho e onde ficar a compreender um bocadinho melhor. Está bem? Pá, para a malta que já... Ei, eu não quero saber nada disto. Não tem mal nenhum. Percebam é isto. Não tirem locks à maluca. Ok? Também não ponham voláteis à maluca. Eu vou mostrar porquê. Porque também pôr voláteis à maluca não é a solução. Em caso de... Pá, chamem alguém. Não é? Um gajo chama alguém. Se não for um assunto que vos interessa, ok? É possível viver a nível aplicacional sem saber estas coisas? Claro que é. Claro que é. Ok? Mas se for preciso otimizar, é preciso chamar alguém. Ok? Só pôr isto a correr. Ainda falta, não acabou, ainda há mais assunto, está bem? Ouçam, já agora, se vocês tiverem curiosidade e se forem ler a especificação do modelo de memória, vão... É esmagador, está bem? Porque ele é mesmo complexo para toda a gente. Para toda a gente, mesmo quem trabalha na área. Depois partilho aqui uns links interessantes para quem quiser explorar isto. Vamos só ver os resultados, está bem? Aqui abaixo. Tá? Eu vou tentar recapitular isto no final da próxima... No início da próxima aula, com calma, está bem? Tentar ver. Portanto, non-scalable, 438. Cache for fun 1. Se calhar estes nomes não são muito úteis. Cache for fun que estava errada, não era? Estava errada. Cache for fun 3, foi aquela que fizemos, esta está certa, esta está, já não sei qual é que é qual. A 3 é que está errada, não é? Non-scalable, cache for fun, já vamos ver qual é que é qual. Portanto, 3 cache for fun é aqui, e por fim, a scalable cache que está a fazer, que era aquela que tinha um valor bruto e que ainda estamos muito longe de lá chegar, ok? Eu vou deixar aqui os valores, que é para pegarmos aqui, está bem? Na próxima aula. Oh! Desculpem. Portanto, depois eu começo a analisar estes valores, está bem? Ficam aqui, a gente vê isto. Para fechar, para iniciarmos, para pegarmos na próxima aula. O que é que eu pretendia hoje? Pretendia o seguinte: estão a ver aquele modelo mental de discussão sequencial? Discussão de consistência sequencial? Não é real. E não é suportável. Estão a ver? Aquilo que é confortável para o nosso cérebro e que nos dá jeito, não é fixe para as ferramentas que fazem otimizações. Quando é que isto se revela? Revela-se quando existem vários fios de discussão ou quando estamos a explorar otimizações. Ou ambas, que é o caso. Estamos a tentar fazer as duas coisas. Nessas circunstâncias, o que é que temos que fazer? Temos que compreender um bocadinho melhor a máquina.
Quando estamos a falar de uma JVM, compreender um bocadinho melhor a máquina não é só acerca de saber o que é que as instruções fazem, é acerca de saber como é que os acessos à memória se comportam. Em termos de acessibilidade, em termos de atomicidade e em termos de ordem das operações. E ordem percepcionada. Porque não é acerca só da ordem com que elas são feitas. É também acerca da ordem com que elas são percepcionadas por outras threads. Ok? A ordem pode ser trocada no momento da escrita ou pode ser trocada na leitura. Isso faz com que a percepção da ordem seja diferente. Percebem? Eu escrevi por uma dada ordem, mas se eu ler por outra, pode acontecer que seja percepcionado como, olha, isto é outra ordem. Está bem? Para o efeito, o modelo de memória prevê o estabelecimento de relações de causalidade. Dá garantias de atomicidade, usando a palavra reservada volátil, mesmo para valores superiores a 64 bits. 2, dá garantias serve para especificar relações de causalidade de acontecimentos. Um acontecimento ficou com uma relação com outro acontecimento. Quais? No caso concreto, uma escrita volátil ficou garantidamente a ser observado na próxima leitura volátil da mesma variável, entenda-se. Isto é importante. Se eu ler uma leitura volátil de uma variável diferente daquela escrita, não tem nenhuma relação de causalidade, está bem? Portanto, tem que ser na mesma variável. Pensem o seguinte, se eu adquirir um lock diferente do outro, não dá garantias nenhumas, não é? Quer dizer, um ganha uma lock, o outro ganha outro, o que é que isto faz? Nada. Certo? É a mesma lógica. Mas, para terminar, essa relação de causalidade não é apenas entre a escrita volátil e a leitura volátil que lá está, mas também de todas as escritas que aconteceram antes da escrita volátil para todas as leituras que acontecem depois da leitura volátil. Ok? Isto é como se estabelecesse uma relação de eu, que sou o produtor, escrevo, monto o pacote e agora atiro. O atirar o pacote é a escrita volátil. O outro que está à espera daquilo, o receber o pacote é a leitura volátil e depois vai desempacotar, tirar de lá, que são as outras leituras subsequentes. Está bem? Portanto, isto aquela escrita volátil e aquela leitura volátil dão garantias de não reordenação de instruções, nem na escrita nem na leitura e, consequentemente, estabelece uma relação entre os dois momentos. Espero que isto seja um resumo que capture aquilo que eu gostava que vocês, apesar das voltinhas todas que demos, se mentalizem. E sim, a ideia é, o vosso modelo mental, se quiserem compreender estas coisas, não pode permanecer o mesmo. E isso é sempre doloroso. Percebem? Qualquer coisa que invalide o nosso modelo mental atual, okay? Eu pensava assim, e agora estão-me a dizer não podes pensar assim. Isto é doloroso por definição. Ok? Custa sim. E não há muito mais que eu possa dizer. Percebem? Eu bem me torço aqui a tentar arranjar explicações, mas não é fácil. Ok? Como é que eu posso continuar a mostrar as anomalias, mas também não é fácil mostrar as anomalias. Qual é que é a solução que a gente tem? Eu vou explorar um conjunto de problemas. Vamos fazer umas pequenas brincadeiras, logo free, está bem? No fundo, para tentar ganhar, alguma sensibilidade a este respeito, 2, para também verem algumas técnicas que são interessantes. Agora, fiquem a saber, isto é para... não serve para vocês ficarem totalmente habilitados a fazerem otimização e algoritmos logo free agora são os maiores, não é nada. Isto é só o início da história, está bem? Mas que eu não posso deixar-vos sair de uma disciplina como desta e não podem sair de um ensino superior a achar que o mundo funciona numa lógica de consistência sequencial, porque não funciona assim. As máquinas não são assim, está bem? Esta é a triste realidade. Estão a ver os computadores que vocês achavam que existiam? Não existem. Lamento. Vá, pessoal, fiquem bem. Abraço.